tudo bem? Vamos lá, vamos para a aula de hoje. Antes disso, eu quero relembrar a última aula. Na última aula nós falamos sobre sair da zona de conforto e ir para o lugar desejado. E nós iniciamos fazendo um acordo. É isso mesmo, acordando no sentido de despertar para você, despertar para sua família, despertar para os seus sonhos, despertar para aquilo que você merece viver. Saindo daquele lugar de escassez e indo rumo à abundância. Mas também o acordo significa concordar com você mesmo, que você merece esse lugar, que você merece o melhor. Bom, vou mostrar um pouquinho para você acerca desse rio, esse rio pelo qual você vai navegar rumo aos seus objetivos, saindo da escassez, que é esse lugar aqui, de insatisfação, de angústia, de frustração, de tristeza, de solidão, de procrastinação, de vitimização, de autossabotagem, para ir para esse lugar de abundância, de alegria, de realização, de entusiasmo, de fé, de esperança, de amor e de atitude. Esse é o lugar. Bom, hoje nós vamos falar sobre entender a importância de ter uma visão positiva de futuro. E a partir dessa visão positiva de futuro, você precisa o quê? Agir. A visão positiva de futuro, ela vai te ajudar em todos os aspectos, porque se você olhar para o seu futuro com um olhar de alguém que não vai chegar lá, de que não vai ter saúde, de que não vai ter recurso, de que não vai ter condições, você já está condenando o seu futuro. Mas quando você olha para o seu futuro de forma positiva, acreditando que coisas boas acontecem, que surpresas estão te aguardando, você promove uma visão positiva que te leva, sim, até o seu objetivo. Bom, haja, é hora de agir, é hora de sair da inércia. Ninguém consegue alcançar os seus objetivos se mantendo no mesmo lugar a vida inteira, não é verdade? Por isso que é importante que você saia em direção aos seus sonhos, em direção aos seus objetivos. Para sair da zona de conforto e ir para o lugar desejado, é importante que tenha ação. Então você precisa agir. Olha só o texto base que nós vamos utilizar para falar sobre ação. Provérbios, que é um livro de extrema sabedoria, e ele fala o seguinte, Provérbios 6, do 9 ao 11. Até quando tu dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do sono? A pobreza te atacará como um bandido e a necessidade como um homem armado. Olha que interessante, a Bíblia já nos ensina a partir para a ação. Aqueles que ficam prostrados, deitados, distraídos, vão empobrecer. Olha que coisa interessante, a Bíblia te instruindo a sair para a ação, a agir, a trabalhar, a buscar relacionamentos, mas não a ficar prostrado. Aqueles que prosperam, aqueles que alcançam o sucesso, são aqueles que não param no meio da adversidade, que não desistem no meio da dificuldade. Interessante, né? Bom, vamos pensar um pouquinho acerca dessa metáfora. Eu quero falar para você sobre a metáfora da vaquinha. O que aconteceu nessa situação? Certa vez, um monge e o seu jovem discípulo foram visitar um vilarejo. E nesse vilarejo, que era um vilarejo muito simples, eles foram visitar esse vilarejo e de repente eles avistaram uma casa. E como eles estavam sedentos e com muita fome, eles decidiram bater naquela casa. Era uma casa simples, né? num sítio bem simples, e aquele casebrezinho ali no sítio, e eles foram lá e chamaram lá a Dona Maria, o seu José, para que eles pudessem então tomar uma água
e se refrescar daquela longa viagem. Bom, estando ali, eles foram muito bem recebidos. A Dona Maria, o seu José, deram água a eles, mas não somente água, eles serviram o leite da sua vaquinha mimosa. Aquela vaquinha era tudo que aquela família tinha. E eles tinham muito orgulho, porque com o leite da mimosa, eles vendiam o leite e tinham recurso para comprar os outros alimentos. Eles trocavam o leite por outros produtos também. Através do leite, eles fabricavam pequenos pedaços, né, de queijos e vendiam isso na feira da cidade. E eles fizeram questão de servir o monge e o seu discípulo com o leite da vaquinha mimosa. Bom, ao terminar de fazer aquele pequeno lanche, muito agradecidos, eles foram embora, seguiram viagem. E ao sair da propriedade, eles encontraram a mimosa. E de repente o monge, ele deu uma ordem ao seu discípulo. Ele disse para o seu discípulo: pega aquela vaquinha. E ele pegou a vaquinha e eles foram direcionando a vaquinha até um precipício bem próximo à casa, ainda dentro do vilarejo. Quando eles chegaram no precipício, aquele monge disse ao seu discípulo: lance a vaquinha aqui do alto. O discípulo ficou extremamente irritado. Ele ficou se perguntando se aquela pessoa a qual ele tanto admirava, a sabedoria, se ele estaria certo ao fazer isso. Ele imaginou que algo sobrenatural aconteceria. Quando a vaquinha caísse, a vaquinha não ia se machucar, enfim. Ele obedeceu o seu mestre. Ao lançar a vaquinha do precipício, a grande surpresa, a vaquinha morreu. Eles seguiram viagem e a partir daquele momento, o discípulo decidiu que não ia mais seguir o seu mestre. Isso mesmo, a partir daquele momento, ele estaria abandonando aquela trajetória de aprendizagem, de mentoria, de discipulado com aquele monge. Ele decidiu que ele ia trabalhar muito, até conseguir o recurso necessário para restituir a Dona Maria e o seu José com aquela vaquinha que ele tinha contribuído que morresse. Era tudo que eles tinham. E isso deixou aquele discípulo, o discípulo do monge, extremamente triste pelo que ele fez. Bom, passado algum tempo, aquele discípulo cumpre a palavra dele e ele retorna ao vilarejo. E ele retorna com o recurso necessário para restituir a família da vaquinha que caiu do precipício. Mas ao retornar ao vilarejo, ele já não encontra aquele casebre. E ele fica muito espantado, porque ao invés de ter aquele casebre dentro, né, de um sítio, que parecia um sítio, um terreno, enfim, ele vê uma porteira como de fazenda. E ali naquela porteira, ele pede informação e procura saber da Dona Maria e do seu José. Ele prontamente é atendido e é levado para dentro da casa. Só que não é mais um casebre, é uma grande casa. Uma casa grande, uma fazenda. E ele ali fica esperando ser atendido e ele pensa, né? De repente aquela família, como não tinha mais a vaquinha, conseguiu um emprego para trabalhar para outras pessoas e está trabalhando aqui nessa fazenda e eles devem estar se liberando, né, dos afazeres para poder me atender. E ele fica aguardando. Enquanto ele aguarda, ele é muito bem servido, servem suco, bolo, leite e de repente ele avista a Dona Maria. E ela chega com uma calça de cowboy, com aquele cinto, com aquela fivela enorme, chapéu de couro na cabeça. E da mesma forma chega o seu José, todo bem vestido, bonito,
utilizado. E de repente, aquele discípulo, ele olha para aquela família e ele diz: vocês se lembram de mim? Eu sou discípulo do monge, nós estivemos aqui algum tempo atrás. E aí eles disseram para ele: claro que nós nos lembramos. Foi exatamente quando vocês estiveram aqui. E aliás, nós somos extremamente gratos quando vocês estiveram aqui. Logo depois que vocês foram embora, a nossa vaquinha, a Mimosa, que era tudo que nós tínhamos, ela morreu. E ao morrer, nós precisamos fazer outras coisas para poder compensar aquilo que nós tínhamos de ganho através do leite da Mimosa. O que nós fizemos? Nós começamos a plantar e nós começamos a ganhar muito dinheiro com a plantação. Então hoje nós exportamos a nossa plantação para vários países e enriquecemos muito depois que vocês estiveram aqui e a Mimosa morreu. Para nós pareceu um grande susto, mas depois nós descobrimos que foi uma grande bênção. Nós somos gratos a vocês por vocês terem vindo aqui e abençoado a nossa casa e a nossa família. Bom, moral da história: aquele discípulo se arrependeu amargamente de ter abandonado o seu mestre, o seu mentor. Na verdade, ele sabia, realmente ele sabia exatamente o que estava fazendo. Muitas vezes, nós precisamos olhar para a nossa vida e nos perguntar: que vaquinha precisa morrer? Qual a vaquinha que eu preciso matar na minha vida para que coisas novas aconteçam? Naquele momento, parecia uma grande perda, mas logo depois se tornou uma grande conquista, porque eles se reinventaram. Quem sabe, toda essa crise, tudo que você está passando, essa dificuldade, os desafios pessoais, interpessoais, profissionais, seja uma grande oportunidade para que você faça algo novo, que vai se tornar ainda maior do que aquilo que você já fazia. Essa é a minha pergunta para você. Que vaquinha precisa morrer na sua vida? Porque a vida começa quando a zona de conforto acaba. É sair da zona de conforto, é deixar de fazer aquilo que você está habituado e começar a pensar no que você pode fazer de novo, o que você pode mudar, o que você pode se reinventar. A vida começa quando a zona de conforto acaba. Então não se incomode se algo está fazendo incômodo, porque geralmente mudanças geram incômodo, mudanças te catucam, mudanças te empurram para fora da zona de conforto. Mas quando você realmente decide sair, o sucesso chega. Por isso que eu quero deixar para você essa frase, né? A frase do Paulo Vieira, que ele diz o seguinte: tem poder quem age, tem mais poder ainda quem age certo, e superpoderes quem age certo e na hora certa. É isso que nós precisamos, isso é sabedoria. A zona de conforto, ela é a combinação de várias mentiras, de várias historinhas que te paralisam, mas essas historinhas estão com prazo de validade vencido. Pare de contar histórias para você mesmo, histórias que justificam o porquê que você não consegue alcançar o seu objetivo. Historinhas que te prendem muitas vezes dentro daquilo que é o seu insucesso. Essas historinhas, elas justificam o seu fracasso, mas te mantêm longe do seu propósito. Então a zona de conforto é a combinação dessas mentirinhas paralisantes com prazo de validade vencido. E tudo que nós dissemos, tudo que nós pensamos repetidamente, que explica, justifica ou tira o foco dos nossos defeitos, dos seus insucessos, dos seus fracassos, são historinhas. Tudo aquilo que vai contar
justificar, explicar por que você tem um resultado ruim nessa área da sua vida, é uma historinha. Historinhas, elas atacam completamente a sua autorresponsabilidade. Exatamente. A historinha anula a sua autorresponsabilidade. Ela tira de você a autonomia de ser autor da sua própria história. E ela te coloca como refém, como coitadinho, como coitadinha dessa situação. Essas historinhas, elas podem ser mentirosas, verdadeiras, podem ser brincadeiras. O fato é que elas sempre vêm para justificar o seu insucesso em alguma área da sua vida. Bom, vamos olhar, por exemplo, aquela história dos talentos, daqueles que receberam 5 talentos, daquele que recebeu 2 talentos e daquele que recebeu 1 talento. Aquele que recebeu 1 talento e que não multiplicou, ele contou uma historinha. Ele disse para o senhor que havia confiado, para o seu patrão, que havia confiado a ele 1 talento, que ele era desonesto, que ele colhia onde não semeava. E aquela historinha que fez com que ele escondesse 1 talento, fez com que ele tivesse um fracasso. Exatamente. Ele fracassou na missão dele de multiplicar o propósito. E a historinha, ela sempre vem para justificar aquilo que você não conseguiu fazer. Bom, vamos entender agora como você faz para transformar a historinha em histórias. Primeiro, você precisa identificar qual é a área da sua vida que você não está tendo um resultado bom. Para identificar, você vai precisar voltar. Olha, eu vou voltar aqui para você o slide. Você vai precisar voltar aqui, ó, no mapa de autoavaliação sistêmica. Aí, você vai ver como está cada área da sua vida. Olhando aqui, você vai identificar quais as áreas que os resultados estão mais baixos. Nós vamos fazer esse exercício depois, ao vivo, tá bom? Mas aqui você consegue identificar claramente qual o seu estado atual e qual a área da sua vida que precisa de ajuste, que precisa de mudança. E provavelmente é nessa área que você conta alguma historinha para o seu resultado ruim. Segundo passo, identificar quais são os resultados indesejados. Quais são os resultados que você tem? Então tá, primeiro, você vai identificar a área. Vamos dizer, o meu casamento, a vida conjugal é a área onde o resultado está ruim. Então, o segundo ponto, você vai identificar quais são os resultados indesejados. Por exemplo, falta de conexão, falta de parceria, falta de diálogo. Aí, o terceiro passo, quais as historinhas você vem contando para justificar, explicar ou se responsabilizar pelos resultados ruins. Eu vou te dar um exemplo. O casamento está ruim porque o meu marido trabalha muito. Essa pode ser uma historinha. E aí o quarto passo é entender que para cada historinha tem uma classificação. Então, por exemplo, vamos dizer que essa historinha, de dizer que o marido trabalha muito, seja verdade. O marido realmente esteja trabalhando muito. Então, você vai identificar qual é a classificação dessa historinha. E aí, o quinto passo é você contar uma nova história. Você mudar essa historinha. Então, você transformar isso que era uma comunicação negativa em uma comunicação positiva. Bom, vamos lá. Vamos pensar aqui, por exemplo, em alguém que está tendo um resultado ruim na sua saúde, está muito acima do peso. Então, qual é a área que ela está tendo resultado ruim? Na saúde. Qual historinha que ela conta para justificar esse resultado ruim? O meu metabolismo é lento. Então, a partir daí, ela vai identificar qual é a classificação. O metabolismo é lento mesmo? Ela tem um problema de saúde? Ou ela come demais?
Então ela vai identificar se é verdade, se é mentira ou se é uma brincadeira. Deixa eu explicar como é que é a brincadeira. Por exemplo, uma pessoa que também está tendo um resultado ruim na saúde porque está muito acima do peso. Olha como é que ela faz uma historinha que é uma brincadeira. Ah, isso aqui não é gordura, é excesso de gostosura. É uma brincadeira, mas que na verdade está justificando o resultado ruim e tirando a autorresponsabilidade dessa pessoa em emagrecer. Tá entendendo como funciona? Bom, agora você vai entender como transformar as historinhas em histórias. Está aí na sua página 10, a página 10 da sua apostila. E nós vamos fazer depois presencialmente. Bom, 3 fatores que definem uma vida de sucesso. Primeiro, o tamanho do sonho. Segundo, a qualidade e a direção das ações. E terceiro, a velocidade das ações. Então, o quanto você é capaz de sonhar, a qualidade e a direção das suas ações. E em terceiro lugar, a velocidade das ações. Esses 3 fatores determinam verdadeiramente uma vida de sucesso. Por quê? Correr uma meia maratona pela primeira vez é fácil. O difícil é se preparar para ela. O mais difícil é se preparar da melhor maneira para ela. Deixa eu te descortinar isso para você entender. Não é difícil correr uma meia maratona, mas a disciplina de fazer todos os dias o que precisa ser feito para no dia correr a meia maratona é que é difícil. Só que muitas vezes nós colocamos o foco no resultado, na maratona, e não dedicamos o tempo necessário ao cuidado daquilo que vem antes da maratona, que é a preparação, que é o desenvolvimento, que é a rotina, que são os hábitos que vão realmente mudar a sua vida, os seus resultados. Bom, vamos lá. Mais um exemplo. Ganhar muito dinheiro é fácil. É fácil ganhar muito dinheiro. Então você pensa assim, Ana, só se for para você. Não, ganhar muito dinheiro é fácil. O difícil é aprender a fazer o certo. Ter um corpo belo, magro, bonito, é fácil. O difícil é se alimentar corretamente, fazer atividade física adequada para isso. Ter filhos felizes e prósperos é fácil. O difícil é se dispor a aprender e fazer da melhor forma a educação para eles. Isso é que é difícil. O difícil é ter que ser didático e todos os dias repetir a mesma coisa até que o filho aprenda. O difícil é ser o exemplo para que o filho possa aprender baseado naquilo que ele tem visto. Esse é o difícil. Será que você realmente está agindo na direção dos seus objetivos com ações consistentes? Será que você tem mantido foco? Será que você tem mantido a sua mente focada naquilo que você deseja alcançar? Bom, eu quero te pedir algo. Pense nas 5 primeiras ações que mudarão drasticamente a sua vida para melhor e escreva aí. Escreve aí na apostila. As 5 primeiras ações que você fará a partir de agora, que vai mudar drasticamente a sua vida para melhor. E escreva aí, escreva agora na sua apostila. Eu vou te dar 30 segundos para isso. Será que você vai começar a praticar atividade física? Será que você vai se dedicar mais a você, investir em você, para que a sua família possa colher frutos desse investimento, do resultado que será a construção do seu novo eu? Quais são as 5 primeiras ações
que você vai fazer que vai mudar a sua vida drasticamente? Escreve aí. Você pode escrever nesse espaço. E aí a gente vai começar a falar sobre a ferramenta 5W2H na próxima aula. Nessa aula nós vamos encerrar você fazendo essas 5 primeiras ações, preenchendo aí, que vão mudar drasticamente a sua vida. E na próxima aula a gente já começa com a ferramenta 5W e 2H. Voltamos já já. Tchau!